Olá pessoal do canal História de Ninar. Hoje vamos explorar uma história misteriosa do leste do Kentucky em 1938. É a história do fantasma assassino Carl Pruitt. Preparem-se para uma narrativa arrepiante e repleta de enigmas inexplicáveis. Vamos começar. Apaguem a luz e preparem os corações. O fantasma assassino Carl Pruitt. Em 1938, histórias de um fantasma assassino começaram a ser contadas no leste do Kentucky. Embora ninguém nunca tenha visto esta aparição malévola, disse que ela causou 5 mortes muito semelhantes e inexplicáveis. Em junho daquele ano, um homem chamado Carl Pruitt chegou em casa do trabalho uma noite e encontrou sua esposa na cama com outro homem. Depois que seu amante escapou pulando de uma janela, Pruitt estrangulou sua esposa com um pequeno pedaço de corrente. Imediatamente depois, talvez tendo acabado de perceber a profundidade de sua loucura, ele cometeu suicídio. Ele foi enterrado em um cemitério separado de sua esposa. Algumas semanas depois de seu enterro, os visitantes do cemitério começaram a notar o padrão de uma corrente que se formava lentamente na lápide de Pruitt. A corrente foi causada por uma descoloração incomum na pedra e aos poucos foi ganhando elos até formar uma cruz. Nesse ponto, parou de crescer. Vários residentes locais sugeriram que talvez a lápide marcada de forma sobrenatural devesse ser removida do cemitério e destruída, mas as autoridades zombaram e nada foi feito a respeito. Cerca de um mês depois de a corrente ter parado de crescer, uma tarde um grupo de rapazes passava de bicicleta pelo cemitério. Um deles, um menino chamado James Collins, decidiu atirar algumas pedras na lápide amaldiçoada de Pruitt, provavelmente apenas para provar que ele não tinha medo e não gostava de histórias assustadoras. Seja qual for o motivo de suas ações, as pedras arremessadas conseguiram arrancar vários pontos da pedra. Quando os rapazes voltaram para casa, a bicicleta de Collins de repente começou a ganhar velocidade, a ponto de ele não conseguir mais controlá-la. Ele saiu da estrada e colidiu com uma árvore. Então, de alguma forma inexplicável, a corrente da roda dentada se soltou e conseguiu se enrolar no pescoço do menino, estrangulando-o. Rumores rapidamente se espalharam sobre esta ocorrência notável, especialmente depois que um exame da lápide de Pruitt revelou que nenhuma marca ou lasca havia manchado sua superfície. Os outros meninos sabiam o que tinham visto e seus relatos ofegantes apenas alimentaram especulações sobre um fantasma vingativo. A mãe de James Collins ficou especialmente inconsolável com a morte do filho. Menos de um mês após o acidente, ela foi ao cemitério e destruiu a lápide de Pruitt com um pequeno machado. Ela bateu e cortou a pedra até que ela se desfez em pedacinhos. Dias depois, ela estava pendurando a roupa da família no varal. Ironicamente, o varal era feito de uma pequena corrente interligada, em vez da corda ou arame usual. De alguma forma, ela escorregou e caiu e seu pescoço ficou preso na corrente. Ela se contorceu e tentou se libertar, mas não adiantou e ela morreu estrangulada. As lendas dizem que depois que ela morreu, a lápide de Pruitt não mostrou sinais de destruição. Escusado será dizer que as notícias deste incidente mais recente se espalharam. Pouco tempo depois, um fazendeiro local e 3 membros de sua família passavam de carroça pelo cemitério. Por algum motivo, o fazendeiro anunciou que não tinha medo de fantasmas e disparou vários tiros com seu revólver na pedra Pruitt. Pedaços voaram do marcador e imediatamente os cavalos que puxavam a carroça começaram a correr. Seus cascos batiam cada vez mais rápido, até que a carroça ficou fora de controle. Todos os membros da família saltaram para um lugar seguro, mas o agricultor aguentou-se, puxando freneticamente as rédeas. No momento em que a carroça fazia uma curva na estrada, o agricultor foi atirado do assento e caiu para a frente. Seu pescoço ficou preso em uma das correntes e o movimento dos cavalos quebrou seu pescoço.
Mais uma vez, a pedra de Pruitt não mostrou sinais dos danos que lhe foram causados. Os residentes locais estavam agora convencidos do fato de que a lápide estava amaldiçoada. As coisas pioraram tanto que o deputado local foi contatado e 2 policiais foram enviados ao cemitério para investigar as histórias. Ao chegarem ao cemitério, um dos homens começou a rir das histórias e zombou da ideia dos chamados fantasmas e maldições. Mesmo assim, eles tiraram várias fotos da pedra e depois saíram para conversar com as testemunhas dos acontecimentos que a cercaram. Quando eles estavam saindo, o policial em dúvida olhou pelo espelho retrovisor do carro. Nele, ele viu uma luz brilhante vindo da direção da lápide de Pruitt. A princípio, ele presumiu que fosse apenas um reflexo das luzes traseiras do carro, mas depois começou a se aproximar do carro. Assustado, ele começou a dirigir mais rápido, mas a luz continuou chegando. Ele dirigia cada vez mais rápido, sempre olhando para o espelho. Seu parceiro implorou para que ele diminuísse a velocidade, mas não adiantou. A luz ainda estava chegando. Nesse momento, o carro saiu da estrada e bateu entre 2 postes. Ele rolou várias vezes. O policial do lado do passageiro foi arremessado para longe dos destroços e ficou apenas levemente ferido. Abalado, ele se levantou e foi ajudar o companheiro. Ele descobriu que seu amigo estava morto. Mas ele foi morto antes do carro bater. Quando o carro passou entre os 2 postes, uma corrente pendurada entre eles quebrou o para-brisa do carro e se enrolou no pescoço do motorista. A força foi tão grande que quase decepou sua cabeça. Após esta morte, os moradores começaram a evitar totalmente o cemitério. Apenas um homem, Arthur Lewis, se atreveu a desafiar a possível maldição, então Arthur foi para lá. Ele estava determinado a provar que as histórias de uma lápide amaldiçoada não passavam de bobagens supersticiosas. Certa noite, depois de contar à esposa o que pretendia fazer, ele foi ao cemitério com um martelo e um cinzel e começou a destruir metodicamente a lápide. Os sons do martelo e da pedra quebrando podiam ser ouvidos por todos que moravam perto do cemitério, e também ouviam o grito horripilante que encheu a noite também. Vários homens pegaram lanternas e desceram para investigar. Quando chegaram, encontraram Lewis morto com a longa corrente usada para fechar o portão do cemitério enrolada em seu pescoço. Aparentemente, algo o assustou e ele começou a correr, esquecendo-se da corrente que trancava o portão de entrada. Estranhamente, embora 10 ou 15 pessoas tivessem ouvido o som do homem quebrando a lápide de Pruitt, não havia marcas de locais quebrados nela. Após esta última morte, outros corpos que estavam no cemitério foram retirados e novamente enterrados em outros locais. As pessoas foram gradualmente se afastando, e o pequeno cemitério foi esquecido. Como Pruitt não tinha mais família para cuidar de seu túmulo, o local ficou coberto de vegetação e emaranhado de ervas daninhas. Em 1958, foi destruído definitivamente por uma operação de mineração a céu aberto. As 5 estranhas mortes, todas ligadas por correntes, nunca foram explicadas. Espero que tenham se envolvido nessa narrativa enigmática, meus amigos do canal História de Ninar. E antes de se aconchegarem para uma noite de sono, uma última reflexão. Vocês já olharam debaixo da cama? Bons sonhos, se conseguirem dormir.